Eu queria nesta noite tratar sobre um grande homem de Deus que entendia da sua importância em pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de pregar a palavra nos contextos mais difíceis. Ele estava ali para pregar, para anunciar, para propagar, para, comprometido com a palavra, expor a palavra aos seus ouvintes. Eu quero lhe convidar, o texto já está aí projetado, Atos capítulo 17, iremos ler a partir do verso 16 até o versículo 34, iremos falar sobre aquele que também anunciando o Deus desconhecido de tantos outros, mas Paulo se levanta ali para pregar, para anunciar o Evangelho. Olha a palavra, olha o texto, a partir do versículo 16, está escrito: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, mas também pregava na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ao ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação dos homens. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de nós, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando eles ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram e a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Amém, meu irmão. Vamos orar ao Senhor Deus. Deus, queremos nesta hora, Pai, te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ensine, Pai, através da exposição
deste texto, Pai. Ensina-nos, que possamos compreender a Tua palavra, que ela seja clara, nítida ao nosso entendimento, Pai, mas que, sobretudo, a Tua palavra possa gerar mudanças, transformações aqui neste lugar, para o louvor do Teu nome. É o que nós te pedimos e oramos na mediação de Cristo Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Meu querido irmão, continua com sua Bíblia aberta. Nós iremos olhar para esses versículos aqui desta sessão que vai do verso 16 ao verso 34, que tem aí esse grande e conhecido discurso de Paulo em Atenas. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que estudo um texto em que o personagem central é Paulo, meu coração fica extremamente cativado, movido pelo desejo de entender as nuances, os detalhes desse texto, pois eu tenho como uma grande estima, eu vejo como um homem extremamente corajoso, desbravador, alguém que de maneira muito prática, maravilhosa, viveu o Evangelho através de sua vida. Eis aí mais um fato, mais um texto que impulsiona o meu coração. Eu sinto prazer em estudar, em entender os detalhes. Tem um filósofo, educador chamado Humberto Roden. Ele escreveu um livro que tem por título Paulo de Tarso, o maior bandeirante do Evangelho. Paulo de Tarso, o maior propagador do Evangelho. É interessante, irmãos, Paulo gera no coração da gente expectativas, porque a vida de Paulo, ela se apresenta aqui de maneira muito pontual, mostrando-nos que Paulo, ele aproveitava as oportunidades. O relato que acabamos de ler revela-nos essa verdade. A visita de Paulo a essa lendária cidade de Atenas é uma grande oportunidade para aprendermos hoje à noite. Essa história aqui, esse fato relatado, está inserido justamente em uma de suas viagens missionárias, pontualmente na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que foi um desbravador, não à toa que o educador Humberto Roden falou que ele é um grande bandeirante do Evangelho, alguém que tem que ser visto nessa perspectiva de alguém corajoso, de alguém perseverante, de alguém que não se assustava diante dos reveses da vida, de alguém que não calava, de alguém que propagava, de alguém que tinha coragem de pregar o Evangelho, apesar ou a despeito de qualquer contexto. Paulo era alguém que abria a boca, sabedor que a graça vem de Deus, sabedor que a suficiência vem de Deus, sabedor que a salvação vem de Deus, sabedor que a justificação vem de Deus. Ele foi alcançado por essa graça. Paulo tinha amor, Paulo tinha desejo de pregar o Evangelho. Nessa segunda viagem missionária de Paulo, Paulo chega a Atenas para também pregar o Evangelho. Se você olhar para a história de Paulo, se você ler a biografia do apóstolo Paulo, você vai perceber que a vida do apóstolo Paulo foi uma vida de êxito, mas êxito aqui estava intimamente condicionado e ligado a perseguições. Quem quer viver uma vida piedosa é perseguido, irmãos. O êxito de Paulo estava intimamente ligado às perseguições. Se você prestar atenção, ele está nessa jornada, segunda viagem missionária, que se apresenta diante dele cidades como Filipos, Tessalônica, Bereia. Antes de chegar à capital grega, Atenas, Paulo passou por essas cidades e ele foi perseguido. Ele foi desafiado. Ele foi conduzido pelos irmãos em Cristo. Vai embora, Paulo, não fica aqui, eles irão te matar, porque a palavra, o Evangelho, pregar genuinamente o Evangelho, cria no coração daqueles que não olham para a palavra na perspectiva espiritual incômodo, irmãos, angústias, perseguições, frentes, algumas frentes são colocadas diante de nós. E Paulo, ele chega a Atenas.
Eu penso, meus irmãos, que os amigos missionários, como Silas, que estava com ele em Bereia, contexto anterior, quem sabe ele pensou: eu vou mandar Paulo para Atenas, porque se você estudar historicamente Atenas, você vai perceber que Atenas era uma cidade extremamente idólatra, era cercada por idolatria. Quem sabe, diante desse contexto de perseguição, Silas pensou, quem sabe, irmãos, é uma inferência minha, quem sabe os companheiros de viagem disseram: manda Paulo para Atenas, porque quando ele chegar em Atenas, em um período ele vai ficar quieto. Não acontece isso. E é interessante, irmãos, quando nós estudamos Atenas, tem até um escritor romano chamado Petrônio, que viveu 27 a 67 depois de Cristo. Ele usa uma frase que me chamou a atenção. Ele diz: olha, era mais fácil encontrar em Atenas um Deus do que um homem. Era muito mais fácil. A idolatria dominava aqueles corações. Em cada portal ou em cada pórtico havia uma divindade protetora para as pessoas, estátuas, ídolos. Os ambientes eram servidos de uma idolatria desenfreada, irmãos. O ocultismo, o misticismo, as pessoas estimavam isso em Atenas. As pessoas eram extremamente idólatras, irmãos. Há algumas cidades no sertão do nosso Nordeste que eu comparo a Atenas, uma idolatria absurda. Caravanas e mais caravanas. Eu posso citar uma, por exemplo, Juazeiro. Quem fala em Juazeiro, fala em quem, irmãos? Pode falar, irmão, não é pecado não. E não vai ser disciplinado não, irmão, não se preocupe não. Depois eu vou assistir esse culto lá na frente. Olha quem conhecia bem. Quem pensa em Juazeiro, pensa que idolatria. Padre Cícero. Caravanas e mais caravanas. Imagina comigo alguém, o contexto, a comparação é essa, irmãos. Imagina alguém chegar numa cidade como Juazeiro e se levantar em praça pública para dizer que aquela idolatria está contrário à palavra de Deus. É fácil, gente? É fácil? Paulo faz isso. Paulo é alguém que se levanta aqui, que não tem medo. Já dizia João Calvino que o coração dos homens é uma fábrica de ídolos. Algumas pessoas que imaginam que idolatria só está presente em Juazeiro, mas nós vivemos num contexto em que a idolatria toma conta dos corações. Pessoas que são idólatras, pessoas que amam mais o prazer, as coisas, o ter, em detrimento ao ser. Paulo se apresenta a esta cidade, e aí a partir do versículo 16, nós encontramos a descrição aqui do que Paulo fez enquanto esperava em Atenas. Paulo não ficou quieto, Paulo não se calou, Paulo não ficou condicionado ali às ameaças. Não, Paulo abriu a boca, Paulo pregou, Paulo anunciou, Paulo entendeu a sua missão clara. Ele foi chamado para pregar o evangelho. Seja bendito o nome do Senhor. Eu queria caminhar com vocês a partir do verso 16, porque o texto que lemos é justamente, irmãos, a constatação da presença de Paulo lá em Atenas. Olha comigo, a partir do verso 16, está escrito: enquanto Paulo os esperava em Atenas. O que é que eu quero lhe repetir aqui? É que os amigos de Paulo levam Paulo a Atenas, dizendo: Paulo, aguarda a gente lá. Mas diz a palavra que enquanto Paulo esperava os seus companheiros de viagem lá em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. É interessante, irmão, se você prestar atenção, não foi projeto ou plano pessoal que conduziu Paulo ao centro cultural ou intelectual daquele tempo. Foi plano de Deus. Paulo foi conduzido, Paulo havia literalmente sido empurrado àquela cidade, pela rejeição dos seus opositores, pelas perseguições. Paulo foi empurrado para aquele lugar.
Mas quando Paulo chega em Atenas, a expressão usada aqui no versículo 16 é que o seu espírito se revoltava em face da idolatria que dominava aquela cidade. Nessa revolta, e se eu posso usar a expressão, nessa boa revolta, como protestantes que nós somos, que nós não podemos nos calar, nós precisamos protestar. A igreja sempre foi reconhecida como um grupo que protesta, que não aceita todas as coisas, que coloca uma frente a tudo aquilo que as pessoas falam como relativo, como normal. Não, o que rege a vida da igreja é a palavra de Deus, e tudo aquilo que não estiver em conformidade com a palavra deve gerar no nosso coração protestos. Falar sobre protesto nesses dias é um desafio, irmãos. É verdade ou não é? É mais fácil calar, é mais fácil ficar quieto. Paulo não. Paulo entendia perfeitamente qual era a sua posição. Há quem diga aqui que o discurso que nós iremos estudar hoje à noite, há quem diga, o discurso que nós iremos ministrar é o mais importante discurso registrado na história da humanidade. Paulo discursou, irmãos, nessa cidade. Paulo pregou. Repito, Atenas era uma capital intelectual. Atenas era uma cidade em que as pessoas valorizavam o conhecimento. E diz a palavra que Paulo não poderia usar outro mecanismo que não fosse a dissertação, o ensino, a pregação racional e consciente, porque o verso 17 irá nos dizer, olha o texto, lembrem-se, o seu espírito se revoltava, mas a sua revolta, ela é transformada em ação. Olha aqui para mim antes de olhar para o texto. Há muitas pessoas revoltadas, mas não conseguem transformar a revolta pessoal em ação, não conseguem promover ações que possam honrar o nome do Senhor Deus. Paulo faz diferente. Olha comigo, acompanha comigo, verso 17, na continuação desse texto. Diz a palavra, por isso, o que é que Paulo fazia? Ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, mas também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra dissertava. Pastor, o que é dissertar? Dissertar é argumentar. Dissertar é apelar para o entendimento. Dissertar é convocar as pessoas à razão. Entenda, querido, se eu estou num contexto em que o intelecto é fomentado, em que o conhecimento é fomentado, você já pensou se Paulo chegasse ali com misticismo, apenas contando suas próprias experiências? Não, o texto diz que ele apela para a razão, ele apela para aquilo que traz entendimento às pessoas, ele apela para a ministração da palavra. Eu quero que você entenda, querido, que a Bíblia não é um livro mágico. Eu preciso estudar, eu preciso expor, eu preciso alimentar a igreja, eu preciso fazer exposição sincera da palavra. O que precisa motivar a nossa presença neste lugar é a palavra de Deus, aleluia. Paulo dissertava, Paulo pregava, Paulo apelava as pessoas para o entendimento. Eu quero chamar a sua atenção, que Paulo convoca esses homens para que eles possam entender que a Bíblia tem que ser pregada. Se você olhar para o texto diz que ele ensinava onde, gente? Na sinagoga e nas praças. Interessante, quando nós pensamos em sinagoga, nós pensamos em quê? Sábados. Ou seja, Paulo passa um tempo aqui. O texto me dá liberdade de entender que Paulo passou alguns dias ali, naquele contexto, sozinho. Aos sábados ele estava onde? Na sinagoga, pregando, dissertando, ensinando. Mas diz o texto que além do sábado, ele não se conformava apenas com o culto do domingo, irmãos. Todos os dias Paulo estava nas praças. Eu chamo a sua atenção porque praça aqui, nesse contexto, é ágora. O que era uma ágora, pastor? Não é uma praça que nós temos aqui em nosso contexto. Bancos, postes, jardim. A praça aqui, a ágora, era um lugar público,
onde as pessoas se reuniam, os cidadãos das cidades, estado da Grécia Antiga, para quê, queridos? Para discutirem o quê? Filosofia, ciência, educação. As pessoas discutiam ali a cosmovisão de mundo. O que é cosmovisão? É entender e compreender um mundo em sua ótica, em sua perspectiva. As pessoas se reuniam nas ágoras para discussões sábias, intelectuais. Paulo, ele se reúne nas ágoras ali, ele estava ali na praça discutindo, pregando, reunindo os pensadores para dizer: olha, há alguém que salva, há alguém que transforma, há alguém que é poderoso, há alguém que pode mudar as suas vidas. Pensa comigo, os filósofos que discutiam ali profundos temas em suas cosmovisões, eles eram convocados a pensarem um pouco acerca do Evangelho. Eu conheço pessoas que, diante de um contexto erudito, de intelecto, se calam. Quem somos nós? Sabe quem nós somos? Os mesmos que foram alcançados pela graça, que abre a boca de Paulo e prega o Evangelho com desenvoltura e sem medo, porque quem convence o coração do homem é o Espírito Santo de Deus. Eu conheço pessoas que têm medo, que se calam. Aqui eu estou numa ágora, numa praça, eu estou aqui na universidade, eu estou aqui com pensadores, eu estou aqui com pessoas intelectuais. Abre a boca, querido, prega o Evangelho. Eu estou no contexto de pensadores, prega. Eu estou num contexto difícil aqui, irmãos. Paulo se levanta todos os dias e pregava, olha para o texto, verso 17, entre os que se encontravam ali. Olha, é interessante, irmãos, que estavam ali quem? Olha para o verso 18, epicureus, estoicos. Olha para o texto, verso 18, e alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse homem que está falando? Cala a boca ele. E outros: parece um pregador de estranhos deuses. Irmãos, nós estamos diante de uma cidade extremamente idólatra. Já dizia o pensador que era mais fácil encontrar um Deus do que encontrar um homem nessa cidade. Aí esses pensadores, vendo uma mensagem diferente, falam: quem é esse que está apresentando deuses estranhos? Quem é esse tagarela? Pois pregava Paulo, diz o texto, a Jesus ressurreto. A mensagem de Paulo é a mensagem que liberta, que transforma. Mas nessa ágora, ou nas ágoras, os epicureus, os estoicos começam a discutir, a questionar a mensagem de Paulo. Quem eram os epicureus, irmãos? Sabe quem eram os epicureus? Era uma linha filosófica que defendia a vida como prazer. Sabe que eles defendiam? Que a vida resume-se ao nascimento e à morte. Aproveitem a vida, nós só temos essa vida. Eles tinham uma filosofia de vida: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aproveitem a vida. Não tem vida eterna, não tem céu, não tem inferno, não tem eternidade. A esses Paulo vai dizer lá na frente: tem sim, tem juízo. Paulo se levanta na praça para dizer: tem alguém que vem julgar todas as coisas. Eu estou aqui também para lhe dizer hoje à noite, a você que ouve essa palavra: existe um julgamento final, e um dia Jesus vai descer sobre as nuvens com poder e glória. A vida não se resume ao que nós estamos vendo agora. A vida resume-se a algo que é muito maior do que isso. Não cabe na nossa mente, revela-nos eternidade. Eu estou aqui para lhe dizer: a vida não termina com a morte. E seja bendito o nome do Senhor. Os epicureus se levantam para dizer, era o contexto: comamos e nos alegramos, amanhã morreremos. Que conversa é essa de ressurreição, de vida eterna? Paulo corajosamente levanta-se e diz: tem juízo sim. Mas havia um outro grupo aqui, irmãos, chamados estoicos. Quem eram os estoicos? Que contendiam também com Paulo. É o oposto aqui dos epicureus. Nada está no texto por acaso. Quem eram os estoicos? Eles eram fatalistas, eles eram panteístas. Se os epicureus falavam que a vida se resume ao nascimento e à morte, os estoicos
estoicos defendiam o seguinte: que tudo era Deus, e que Deus é tudo, gente. Eles defendiam essa tese: tudo é Deus, não existe um só Deus, tudo revela Deus, adore a natureza, adore a criação, tudo revela Deus. Aí Paulo se levanta para dizer: não, existe um Deus, que é Criador. Você vai perceber isso no discurso dele, que é Senhor, que está no controle. Eu também estou aqui para te dizer hoje à noite, quem sabe você já sabe disso, você precisa relembrar isso, que só existe um digno de adoração. Sabe onde ele está agora? Ele está sentado no trono, reinando sobre todas as coisas. Sabe onde ele se encontra agora? No meio do seu povo. Ele é transcendente, poderoso, mas ele é imanente, ele está aqui nesse lugar. Deus é único, gente. Paulo se levanta corajosamente para dizer: existe só um Deus. Irmãos, é muito mais fácil pregar evangelho na igreja, gente. É muito mais fácil pregar quando todo mundo diz assim: amém, glória a Deus. É massa, gente, é bom, corrobora, a gente até fica empolgado. Mas Paulo está aqui numa ágora, numa praça, quando os pensadores diziam: não, gente, a vida se resume à vida aqui. Os epicureus, os estoicos: não, tudo é Deus. Paulo abre a boca para dizer: só existe um. Notifique o que eu estou lhe dizendo: só existe um. Arrependam-se, creiam em Deus. E Paulo corajosamente abre a sua boca. Mas o texto continua, irmãos. E não se preocupem, eu já estou vendo gente olhando para o relógio. Fica na paz, viu, meu irmão? Fique na paz. Nós iremos, essa mensagem paulatinamente, nós iremos continuar no próximo domingo. Tem muita coisa para ser dito aqui para a gente. Amém, meu irmão? Vamos aprender o texto. Sabe o que acontece aqui no texto, irmãos? Versículo 19 a 20, o texto continua dizendo o seguinte: olha comigo. Então, a revolta toma conta dos intelectuais dessa capital, Atenas. Eu estou falando de Atenas, gente, cidade de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Olha a bagagem histórica dessa cidade, irmãos. Falando de Atenas, de pensadores. Paulo podia ter ficado caladinho, né, gente? Rapaz, quem eu sou diante desses homens? Você já se sentiu assim? Quem eu sou? É uma autoridade. Irmãos, eu lembro de Davi: Golias, você vem contra mim com espada e lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor. Aleluia. Quando nós abrimos a boca, não é nada sobre nós. Quem traz a persuasão é o Espírito, irmãos, que inclina o coração do homem. Paulo estava corajoso aqui porque ele sabia: eu não sou digno, mas Deus está comigo. Paulo estava numa realidade de perseguição e de morte, irmãos. Mas Paulo se levanta em Atenas. O veterano apóstolo Paulo pisa nessa terra de grandes ícones da filosofia e diz assim: eu preciso pregar, eu preciso anunciar. Vocês sabem, irmãos, que a Grécia tornou-se o berço da sabedoria da humanidade. Através de seus ilustres filósofos, Paulo não teve medo. Paulo pregou, Paulo abriu a boca, Paulo anunciou. Sabe o que esse povo fez aqui? Olha para o verso 19, estão comigo aí caminhando. Então, isso trouxe o que? Revolta. Vou te repetir: toda vez que nós queremos expor a palavra com fidelidade, isso gera revolta nos corações. Você crê nisso, amém? Eu creio. Vamos fazer um paralelo antes de olhar para o texto. Pensa comigo. Vivemos hoje um contexto extremamente desafiador de mostrar a essa sociedade os valores da palavra. Família, é um desafio hoje falar sobre família. É verdade ou não é, gente? Moral, ética, o que é certo, o que é errado. O que é certo e o que é errado, gente? Há pessoas que se calam diante, quem sabe, às vezes, de um contexto até que tem como missão primordial a educação. Tem gente que se cala, tem medo: eu vou ser perseguido. Deus está contigo, creia nisso. O amém já diminuiu, percebeu, né, gente? Já diminuiu. Deus está contigo. Paulo podia ter calado aqui. Paulo podia ter dito assim: eu vou me recolher, que eu sou uma figurinha tão pequena diante da história dessa cidade, tantos filósofos.
Tantos pensadores nessa ágora aqui, na sinagoga, que tantos pensadores. Quem sou eu? Paulo prega. Isso gera o quê? Revolta. Isso gera o quê? Perseguição. É promessa de Jesus. Bem-aventurados ou felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Quer viver piedosamente? Vai ser perseguido, irmão. Quer pregar a palavra? Isso começa às vezes em casa. Quem sabe você está aqui, serve a Deus, o pai não é crente, a mãe não é crente, o filho não é crente, a família não é crente. Quando você vai falar, você é perseguido, é cerceada a sua palavra. Eu quero lhe dizer, hoje à noite, Deus está contigo, creia nisso. Eis que estarei contigo todos os dias. O que é que Paulo fazia? Pregava a palavra todos os dias na praça. Às vezes nós não utilizamos a capacidade que nós temos de influenciar, de pregar, de anunciar, das redes sociais. Preste atenção, Deus tem levantado pessoas fidedignas à palavra, e Ele não frustra os seus planos. Os planos de Deus jamais serão frustrados, aleluia. E quem Ele usa? A igreja, eu e você. Quem somos? Nada, gente, insignificantes. Pensa em alguém, pensa num filósofo aqui dos nossos dias, pensa, só não vou falar o nome dele para fazer propaganda aqui, mas pensa aí, meu irmão, você diante de Deus é instrumento de Deus, e se você abrir a boca, você pode ser boca de Deus na vida de qualquer pessoa, em nome de Jesus. Mas isso gera o quê? Revolta. E o versículo, a partir do verso 19 até o 21, nós iremos encontrar isso. Olha comigo, acompanha comigo. Então, o que é que eles fazem? Eles tomam consigo e o levam ao Areópago. Para aí, querido, o que é Areópago, pastor? Areópago era parte do noroeste da Acrópolis de Atenas, em que o conselho se reunia. O que era o conselho, pastor? Era o conselho que definia questões de justiça, educacionais e da própria ciência. Paulo agora sai da praça e ele é conduzido, é como se a mensagem de Paulo trouxe transtornos aos pensadores. Vamos levá-lo a um lugar autorizado, que possa dar a ele a oportunidade de defesa. Ele precisa se colocar. Verso 19: então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que você está ensinando na praça e na sinagoga, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ao ouvir as últimas novidades. Olha aqui para mim, querido, quando a palavra de Deus começa a ser ministrada com fidelidade, coisas transformadoras começam a acontecer em nome de Jesus. Os pensadores estavam indignados aqui, curiosos. Os estrangeiros que residiam na cidade estavam querendo saber que mensagem é essa, que pregação é essa, que palavra é essa, que evangelho é esse. Eu estou falando, repito, e quero deixar isso muito claro para você. Está aqui Paulo em Atenas, irmãos, que tem uma tradição de um berço intelectual radical ali. E aqui Paulo traz novas ideias. É como se Paulo estivesse desestabilizando os pensadores, os estrangeiros que estavam ali fluindo para aquela cidade, e às vezes convocados e comissionados pelos conhecimentos. Paulo se levanta e diz: olha, tem o evangelho, tem Cristo, Ele me alcançou, Ele é transformador. Presta atenção, queridos, todas as vezes que Deus levanta um homem dele, usado por Ele, coisas impressionantes e extraordinárias começam a acontecer. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Nós devemos orar pelos grandes homens de Deus, irmãos. Se tem alguém que todas as vezes que eu olho para ele, eu oro, é pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Ora por ele, irmão, para que Deus continue usando esse homem como boca de Deus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Tantos outros homens estão sendo levantados, estão sendo ungidos, dirigidos, direcionados, como tantos outros em nosso contexto Brasil. Tantos outros já foram levantados. Paulo se levanta. É justamente aí que começa o nosso sermão. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Começou agora o sermão, irmãos.
Porque o discurso de Paulo começa agora. É justamente aí. É dito tudo o que eu disse que Paulo começa o seu maravilhoso discurso. Prometo que nós iremos parar daqui a pouco, tá certo, irmãos? Porque eu preciso que vocês continuem comigo no próximo domingo, em nome de Jesus. O amém, misericórdia, gente. É melhor parar logo e ir embora na bênção, da bênção apostólica e ir para casa. Domingo que vem a gente continua, mas presta atenção. É nesse contexto. Onde é que Paulo se levanta? No Areópago. Verso 22 diz a palavra. Acompanha comigo. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses. Lembre-se, quando você pensar em Areópago, pense num conselho, numa arena. Todo pensador, todo aquele que discursava, ficava em pé no meio do Areópago. E diz a palavra aí que ele fica lá no meio do Areópago para discursar. Eu fico imaginando aquelas mentes, aqueles homens curiosos com a mensagem de Paulo. Agora veja a habilidade de Paulo. Como é que Paulo começa o seu discurso? Senhores atenienses. Paulo aqui usa uma fórmula que havia sido empregada pelo famoso orador Demóstenes. Paulo era um conhecedor, irmãos. Paulo começa o seu discurso usando esse tratamento. O que Paulo quer fazer? Ele quer atingir os ouvintes, ele quer chamar a atenção, como um bom orador, e penso eu, usado poderosamente por Deus. Ele começa dizendo: senhores atenienses. Ele quer a atenção dos ouvintes, ele quer trazer uma mensagem que possa trazer a reflexão. E ele, veja como é que ele usa aqui o mecanismo da oratória. Ele começa elogiando. Há quem usa esse texto de maneira pejorativa, mas não, Paulo começa elogiando. Claro, ele vai daqui a pouco denunciar aqui o erro, mas olha o que ele diz aí no verso 22, acompanha comigo: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Paulo precisa de um ponto inicial em seu discurso. Vocês são religiosos? Como é que vocês estão rejeitando uma palavra que tem uma proposta maravilhosa de evangelho? Vocês são religiosos. Paulo começa o seu discurso elogiando. Paulo quer um ponto de partida em sua ministração aqui. Olha o verso 23, acompanha comigo. Por quê? Passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também, gente, um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Seja bendito o nome do Senhor. Gente, eu acho fantástico esse discurso aqui de Paulo. Veja que sabedoria dada por Deus, irmãos. Primeiro ele se levanta no Areópago, ele sabe que era um contexto extremamente intelectual. Ele usa o tratamento citando até e trazendo à mente daqueles homens um grande filósofo, um grande pensador. E ele diz assim: olha, vocês são religiosos, vocês guardam aí a religiosidade de vocês, porque eu fiquei passando no altar aqui de vocês e percebi que tem um Deus ali, um altar ao Deus desconhecido, que vocês não têm conhecimento algum. Esse eu conheço. É sobre esse que eu estou falando. Irmãos, lembrem-se, Paulo foi levado a Areópago, porque diz lá o contexto, ele estava pregando sobre deuses estranhos, e ele usa justamente esse mecanismo para dizer: esse que é estranho para vocês, um dia ele me alcançou, louvado seja Deus, ele me encontrou. Eu li uma frase hoje, interessante, a frase dizia: Deus me encontrou, porque quem estava perdido era eu, não ele. Louvado seja Deus. Eu gostei dessa frase, meus irmãos. Ele que me encontrou, eu que estava perdido. Paulo tem autoridade para dizer: eu que estava perdido. Eu falo para vocês sobre alguém que eu conheço. A verdade é, irmãos, é que às vezes nos falta fervor. Até uma frase que eu ouvi também hoje, que devemos ter luz na mente e conhecimento, mais o que no coração? Fogo. Tem muita gente que tem luz na mente, conhecimento, mas falta fogo. E não tenha medo do fogo não, meu irmão.
Ah, pastor, esse negócio de fogo é de pentecostal. É a presença, meu irmão. É a manifestação da graça. Mas pastor, então nós podemos pedir hoje no culto, derrama fogo. Não, a gente vai se queimar aqui. Fogo é o Espírito. Nós já recebemos o Espírito Santo de Deus. Quem foi salvo pela graça, diz a palavra, foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, você já tem fogo, irmãos. Você está buscando, eu tenho fogo no meu coração, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a presença. Deus faz presente. A grande verdade, irmãos, é que falta às vezes para a gente coragem, ousadia, é porque falta fogo no coração. A luz na mente, a intelecto, a religiosidade acentuada, o dominiquês, é a roupa do domingo, é a voz do domingo, são as palavras do domingo, são as liturgias do domingo, mas de segunda a sábado, o meu coração está extremamente distante de Deus. Eu quero lhe convocar a fazer como Paulo fez, aos sábados, na sinagoga, mas todos os dias na praça, dizendo: eu o conheci, ele me encontrou, alguém que muda o coração do mais perdido pecador. Glória a Deus por isso. Paulo se levanta, e caminhando aqui para o final hoje, irmãos, o texto diz que ele se levanta, o texto diz que o Deus que é desconhecido para eles, é o Deus que ele conhece. Eu chamo a sua atenção, irmãos, para lhe dizer o seguinte: há uma frase do João Calvino muito interessante, esse é o comentário desse texto, que ele vai dizer: é muito melhor, presta atenção, ter o conhecimento de Deus do que adorar sem conhecê-lo, pois Deus pode ser cultuado reverentemente, a não ser que primeiro, não pode ser cultuado reverentemente, a não ser que primeiro ele seja conhecido. Tem muita gente cantando, mas pouca gente adorando. Tem muita gente num culto, mas poucas pessoas estão às vezes prestando culto a Deus. Paulo se levanta para dizer: vocês são religiosos, mas falta para vocês intimidade com Deus, vida com Deus, compromisso com Deus. Eu quero concluir esta palavra para lhe dizer hoje à noite, e lhe convidar para voltar próximo domingo à noite, para dizer ao teu coração: nós precisamos aproveitar as oportunidades em nome de Jesus. Quem sabe você não tem voz aqui no Areópago aqui de Maceió. Eu também não tenho não, irmão. Quem sabe se você começar a pregar ou abrir um canal no YouTube, faz isso, quem sabe algumas poucas pessoas vão te acompanhar. Mas Deus te chamou para você ser Paulo lá na tua casa, lá no teu trabalho, no areópago que Deus colocou na tua vida, mas pessoas que têm contato com você. Você é o agente de Deus ali no seu contexto, com pessoas que estão escravizadas pelo pecado, pessoas às vezes que têm muito conhecimento, mas lhe falta o poder do Espírito Santo de Deus. Quem tem esse poder? Você foi levantado por Deus para ser boca de Deus no seu contexto, em nome de Jesus. Você foi trazido hoje à noite para ser desafiado, eu e você. Às vezes nos calamos, às vezes ficamos com medo, às vezes somos omissos. Paulo não. Paulo, fugido, levado, empurrado para Atenas, lá na praça, o seu coração se revoltava, dizendo: eu não posso me calar. Eu quero que você pense sobre isso hoje à noite. Quero lhe convidar a voltar próximo domingo, culto à noite, irmão, em nome de Jesus. Você tem um compromisso, irmão, você não pode parar essa mensagem aqui agora não, viu? Não é de Deus não parar aqui, meu irmão. Nós não estamos com os que retrocedem, mas os que caminham até a glória, em nome de Jesus. Você tem que voltar próximo domingo, porque eu preciso dizer mais 3 verdades do discurso de Paulo, que são extremamente importantes para o coração da gente, em nome de Jesus. Mas eu saio daqui motivado com essa palavra para dizer a Deus: Deus, renova a minha coragem, renova o meu coração, enche-me com o teu Santo Espírito e usa-me para o louvor e a glória do teu nome. Qual é o teu areópago? Qual é a praça que Deus tem viabilizado a mensagem do Evangelho através da sua vida? Sua casa? Faz tempo que você não fala de Jesus na sua casa. Seus irmãos, sua família, seu trabalho. Fala-se sobre tudo. Fala-se sobre política.
até piadas indecentes, brinca-se, falando uma série de coisas. Deus se colocou ali para falar de Jesus, para falar do Evangelho, para abrir a boca, e tenha certeza, quem vai te usar foi o mesmo que usou Paulo no meio desses intelectuais. O mesmo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Amém, meu irmão?